Sigo seu trabalho há algum tempo e devo dizer que sou um grande admirador. Sempre ouço junto com minha esposa, especialmente enquanto dirigimos à noite. Meu nome é Pedro e sou um caminhoneiro moçambicano de 24 anos que trabalha no Chile. Você notará que ainda sou muito jovem, principalmente para essa profissão, mas sou apaixonado pelo que faço. Sinto que é algo que está no meu sangue, já que pertenço à terceira geração de motoristas da minha família. Apesar de estar há relativamente pouco tempo nessa profissão, vivi muitos acontecimentos estranhos na estrada e acho que já é hora de compartilhar alguns dos eventos inexplicáveis que ocorreram comigo nos últimos anos. Ao compartilhar minhas histórias não só com minha esposa, mas também com vocês, sinto que estou me livrando de um grande peso. Este é meu primeiro relato. Há algum tempo trabalhei em uma empresa de bombeamento de concreto. Eu era o motorista responsável pela entrega de suprimentos e equipamentos necessários para o processo. Nesse trabalho, percorria centenas de quilômetros diariamente. Às vezes precisava visitar várias cidades em um único dia, o que tornava as jornadas de trabalho muito longas. Geralmente começava a trabalhar às 7 da manhã e não parava de dirigir até às 9 ou 10 da noite. Muitas vezes também tinha que descarregar o caminhão, que carregava materiais muito pesados. Certa noite eu estava voltando da cidade de San Antônio para Vinha del Mar, onde ficava o centro de operações da empresa em que trabalhava. A viagem, em teoria, levaria apenas algumas horas, mas o trânsito, especialmente naquele horário, complicava as coisas e prolongava o tempo que eu passava ao volante. Depois de cerca de 40 minutos, senti a necessidade de ir ao banheiro. Parei em uma área muito escura e pouco habitada. Eu estava em uma região quase deserta e a vários quilômetros não via mais casas à beira da estrada. Depois de urinar e fazer uma rápida verificação do caminhão, me preparei para continuar meu caminho. Porém, quando abri a porta, vi alguém sentado no banco do passageiro. Naquele momento, minha mente ficou em branco. Eu não sabia o que fazer ou o que dizer. Muito menos sabia quem era aquela pessoa ou o que queria de mim. Eu viajava sozinho na maioria das vezes, e naquela noite não era diferente. Alguns segundos antes eu havia estado do outro lado da cabine e visto que aquele banco estava completamente vazio. Enquanto verificava os pneus, não vi ninguém por perto e nem ouvi quando alguém abriu a porta para entrar. A cabine do caminhão era quase da minha altura, então eu só conseguia ver sua cabeça e parte do seu torso. Era um homem. Não sei dizer sua idade, mas ele parecia muito mais velho que eu. Desculpe, senhor, mas não estou autorizado a levar passageiros no caminhão, eu disse. Achei que ele desceria do veículo, mas parecia que não me ouviu ou que estava me ignorando. São políticas da empresa, continuei. Se dependesse de mim, eu o levaria, mas não tenho permissão. Posso até perder o emprego se o fizer. Continuei esperando alguma resposta da parte dele, mas ele nem sequer olhou para mim. Fiquei parado ao lado do caminhão sem saber muito bem o que fazer. Meia hora se passou, sem exagero, e o homem ainda não havia se movido. Ele não disse uma única palavra, e eu nunca ouvi sua voz. Finalmente subi na cabine e me sentei do lado do motorista, pensando em como confrontá-lo e esperando que ele não tivesse uma reação violenta. Ao acender a luz do teto, pude vê-lo com clareza. Era um homem muito alto, com cerca de 2 metros de altura. Ele era careca e tinha a pele muito pálida. Estava fazendo muito frio naquela noite e ele usava pouquíssima roupa, nem sequer calçava sapatos. O que realmente me assustou foi sua aparência desnutrida. Ele era extremamente magro, mas não de uma forma normal. Parecia que não tinha uma grama de gordura em seu corpo, como se seus ossos estivessem apenas cobertos pela pele. Seu rosto estava encovado, com olheiras muito escuras e profundas. Seus cotovelos e joelhos tinham grandes protuberâncias, que davam a impressão de estar inchados. Tomei coragem para falar com ele mais uma vez. Perguntei se ele estava perdido,
se precisava que eu ligasse para algum parente ou amigo para buscá-lo. Também perguntei se ele havia consumido alguma droga que o tivesse colocado naquele estado, mas ele não me respondeu. O olhei fixamente e percebi que seu peito não se movia, como se ele não estivesse respirando. Mais 15 minutos se passaram e meus nervos estavam à flor da pele. Eu não sabia como fazê-lo descer. Estava ficando tarde para eu chegar ao meu destino. Então tomei a decisão de ligar o motor e simplesmente dirigir. Eu me sentia em perigo. Sendo completamente honesto, esperava o pior, mas pensei que se aquele homem quisesse me assaltar, já teria feito isso. Quando o caminhão começou a se mover, percebi pelo canto do olho que ele me olhou novamente e depois virou a cabeça para a janela do seu lado. Decidi manter meus olhos na estrada. Parecia que ele queria evitar o contato visual comigo. Ele só estava esperando que eu dirigisse e o levasse a algum lugar, mas eu nunca soube para onde ele queria ir. Após alguns minutos, percebi de relance que ele estava ficando cada vez mais nervoso. Ele começou a tremer, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Uns 15 minutos depois, ele simplesmente desapareceu. Sumiu do nada. Evaporou. Mesmo espantado com a situação e me achando maluco, pude respirar aliviado e agradeci a Deus. Alguns dias depois tive que percorrer a mesma rota, mas desta vez durante o dia. Parei no mesmo lugar onde ele havia aparecido para mim. Desci do caminhão e, remexendo um pouco no mato e nos entulhos, encontrei uma cruz cravada na terra. Geralmente os familiares das vítimas colocam cruzes para homenagear aqueles que morreram na estrada. Foi então que entendi que aquele homem só queria chegar ao seu destino, mas por uma infeliz reviravolta da vida, ele nunca conseguiu. Minha próxima história começa bem cedo, às 5 da manhã, horário em que eu costumava iniciar minhas viagens mais longas. Na época, eu trabalhava em uma empresa de construção e manutenção de estradas que tinha muitos projetos em andamento em diferentes partes do país. Meu trabalho consistia em levar os materiais e equipamentos necessários para que as operações continuassem. Naquela ocasião, eu tinha que viajar da 7ª até a 4ª região do Chile, uma viagem que não poderia ser feita em um único dia, e eu precisava parar na estrada para descansar. Quando deu 9 da noite, parei em um posto de gasolina ao lado da rodovia 5, que é a principal via do país. Tomei um banho, aproveitei para jantar minha marmita e por volta das 11 da noite me preparei para dormir. O caminhão que eu dirigia não tinha uma cama, um compartimento na parte de trás da cabine usado como dormitório. Tive que me deitar nos assentos. Para mim essa situação era frustrante, pois depois de dirigir o dia todo, eu nem sequer podia descansar adequadamente. Além disso, a cabine não tinha cortinas. Tive que improvisar. Pendurei algumas roupas e uma toalha nas janelas para impedir que a luz entrasse e, principalmente, para evitar que alguém pudesse me ver do lado de fora. Mais ou menos 1 hora depois, comecei a ouvir sons muito estranhos vindos do lado do meu caminhão, como se alguém estivesse mexendo nas correias que prendiam minha carga e tentando abrir a caixa de ferramentas. Mexi um pouco a roupa que havia pendurado na janela do passageiro, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse só o vento, já que eu estava estacionado perto da costa, então tentei voltar a dormir. No entanto, momentos depois comecei a ouvir arranhões na porta do motorista. Era um som assustador que me acordou imediatamente. Comecei a suar frio e os nervos tomaram conta de mim. Parecia que alguém estava deslizando lentamente a mão pela porta. Hesitei em olhar e confrontar o que estava do outro lado da janela, mas finalmente criei coragem. Estiquei a mão em direção à janela da cabine, tentando não fazer barulho para que o que quer que estivesse lá fora não me ouvisse. Peguei o canto inferior da toalha e comecei a levantá-la. Foi uma das piores decisões da minha vida. Eu o vi. Estava parado ao lado da porta. Não era humano. Consegui ver sua cabeça e ombros, mas
Quando olhei de perto seu rosto, percebi que ele não tinha olhos, nariz ou boca. Tampouco tinha cabelo. Era apenas uma massa cinza pálida que parecia estar pulsando. Tentei me mover, mas naquele momento o medo me dominou e eu não consegui. Meu corpo estava paralisado. Fiquei olhando para ele através do vidro e ele para mim. Perdi a noção do tempo. Realmente não sei quantos minutos ficamos nos olhando. Parecia que ambos estávamos esperando para ver quem faria o primeiro movimento. A coisa estava a apenas 10 centímetros da janela. O terror que eu sentia só piorou quando essa coisa tentou abrir a porta. Naquele momento eu estava convencido de que não voltaria para casa, para minha esposa. Mas o som de outro caminhão entrando no estacionamento o fez soltar a maçaneta. Ele começou a recuar. Deu alguns passos rápidos e se deslizou pelo chão. Me senti aliviado quando o perdi de vista, mas ao mesmo tempo estava apavorado por não saber para onde ele havia ido. Não consegui voltar a dormir até várias horas depois. Quando o alarme tocou e vi que já era dia. Desci do caminhão para tomar um banho e tomar café. No entanto, a curiosidade sobre o que era aquilo me invadiu. Como sempre, antes de pegar a estrada, comecei a verificar os pneus e o motor. Enquanto fazia o cheque do veículo, notei que havia marcas de arranhões no exterior das portas, como se um animal tivesse deslizado suas garras ali. Assim como essas, vivi muitas outras experiências que só aumentam com o passar dos dias. Tenho certeza de que continuarão acontecendo, pois, como mencionei no início do meu relato, tenho apenas 24 anos e espero fazer da condução de caminhões um ofício para a vida toda. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos e corria o ano de 2010. Minha família decidiu passar alguns dias de descanso na praia de Ipanema. Era Semana Santa e a demanda por hospedagem estava muito alta nessa época. Quando chegamos, começamos a procurar em vários hotéis, mas nenhum tinha quartos disponíveis para nós. Foi um alívio quando, ao pararmos para comprar algo para comer, estávamos comentando sobre nossa má sorte e um velhinho se aproximou. Ele pediu desculpas pela intromissão, mas disse que estava ouvindo nossa conversa e que, por coincidência, ele tinha uma propriedade com quartos para alugar e que, além disso, era bem barato. Já estávamos cansados e sem mais opções, então decidimos considerar a oferta. O lugar tinha uma fachada comum, nem muito velha nem nova. Eram 2 janelas, uma de cada lado da porta de barras, que permitia ver através dela. Depois da porta, havia um corredor longo e reto com quartos de cada lado, um em frente ao outro. Cada quarto tinha sua porta e uma janela que dava para o corredor externo. Enfim, achamos que era um bom lugar considerando o preço, e principalmente por não termos outra opção para passar a noite. Meu pai escolheu o quarto com a janela virada para a rua para poder vigiar o carro durante a madrugada. O resto da família foi se acomodando nos outros quartos. Meus pais pagaram 2 noites adiantadas sem saber que isso seria um terrível erro. Começamos a desempacotar a bagagem. Quando eu estava entrando novamente, percebi algo que tínhamos deixado passar, pelo menos eu. Havia um laço preto na porta da rua. Achei estranho e só comentei com meu irmão. Nós 2 ficamos com uma sensação ruim, mas não falamos nada. Éramos muito jovens, eu com 10 anos e ele um pouco mais velho. Suponho que nem sabíamos ao certo o que significava um laço preto em uma porta naquela época. Depois de desempacotar, fomos à praia. Tivemos um dia muito agradável. Já no final da tarde, voltamos para o quarto, tomamos banho e fomos dormir. Na manhã seguinte, principalmente meus pais, estavam se perguntando sobre todos os barulhos estranhos que não pararam durante a noite inteira. Perguntei do que eles estavam falando,
e me disseram que a partir das 10, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro bateram na porta de barras, a que dava para a rua, e eles se levantaram várias vezes para ver quem era, mas nunca conseguiam ver ninguém. Eles pensaram que alguém estava de graça, mas podiam ver através da porta. Não havia ninguém. Meu avô percebeu o que estava acontecendo e disse para todos dormirem, que ele já sabia o que era e como lidar com algo assim, sugerindo implicitamente que se tratava de algo paranormal. Um pouco mais tarde, naquela manhã, vimos outros hóspedes daqueles quartos saindo apressados com suas malas. Quando estavam prestes a ir embora, perguntamos se estava tudo bem. Não, ontem à noite não nos deixaram dormir a noite inteira. Fora isso, havia alguém no telhado. Ouviam-se barulhos, nos disseram. Nesse momento, o velhinho, o dono do lugar, chegou. Contamos a ele o que nos haviam dito e o que aconteceu conosco. Ele somente nos disse que sua esposa havia morrido alguns meses antes e que ele sentia muita falta dela. Não disse mais nada, como se tivesse trocado de assunto. E olha, foi por isso que eu disse que pagar 2 noites adiantado foi um terrível erro. Embora quiséssemos ir embora naquele momento, pensando que algo pior poderia acontecer naquela noite, o senhor não quis nos devolver o dinheiro. Saímos para passear e por um tempo conseguimos esquecer onde teríamos que dormir. Mas no fundo sabíamos que algo nos esperava lá, naqueles quartos, algo que definitivamente não queria que estivéssemos lá. Meu avô e meu pai estavam aproveitando o passeio, já um pouco alcoolizados. Voltamos tarde para os quartos e agora eu é que não conseguia dormir. Estava com muito medo. Sentia que a qualquer momento ouviria passos no telhado ou no corredor, ou que alguém bateria na porta lá fora. E quando estava prestes a cair no sono, fechando os olhos, minha pele se arrepiou. Eu não podia acreditar. Era a primeira vez que ouvia algo assim. Meu pai começou a xingar, a falar palavrões, exigindo que nos deixasse em paz. E então ouvi também meu avô fazer o mesmo. Aquilo que estava lá fora não gostou nada disso. Se antes batia a cada 20 minutos, agora fazia isso a cada 5. Ouvíamos de novo e de novo as batidas. Parecia que algo pulava no telhado, e por mais inacreditável que possa parecer, ouvíamos como se alguém estivesse arrastando uma corrente lá em cima. No corredor havia uma parede de madeira em vez de concreto. Parecia uma obra inacabada, como se fosse para ser uma escada para um segundo andar, para o telhado. Ouvimos batidas naquela madeira, 1, 2, várias vezes. Aquela noite todos ficamos acordados. Ninguém conseguiu dormir. Com os primeiros raios de sol fizemos nossas malas. E assim como chegamos, fomos embora. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Danilo. Isso aconteceu em 2016, quando tive um sério problema com minha família e saí de casa. Fui alugar um apartamento em outra cidade chamada Cascavel, no Paraná. Era um apartamento pequeno, tinha apenas 3 cômodos, uma sala de estar, um quarto e um banheiro que ficava ao lado do quarto. Eu começava a trabalhar às 8 e chegava bem tarde, então ia para o apartamento só para dormir. Como saí de casa de um dia para o outro, levei apenas minha cama e 2 malas de roupas. Quando cheguei ao apartamento, havia algumas caixas de madeira, daquelas de verduras, e peguei uma para usar como prateleira no banheiro. Nesse lugar, os dias passaram normalmente até o mês de novembro. Bom, nessa época do ano ainda fazia calor, mas meu apartamento era gelado. Talvez porque não tinha muitos móveis ou porque eu só ia lá para dormir, mas a cama sempre estava fria. O quarto era frio, como se tivesse ar-condicionado ligado o tempo todo. Não dei importância a isso. Na casa da minha família, eu não gostava de dormir totalmente no escuro, mas nesses apartamentos,
O dono era muito rigoroso com o uso de eletricidade, então nos pediu que economizássemos energia, e eu não podia dormir com a luz acesa. Os dias se passaram, e em meados de novembro achei muito estranho que meus travesseiros começassem a criar uma espécie de crosta verde. Era mofo por excesso de umidade. Não fiquei surpreso, já que às vezes eu dormia com o cabelo molhado. O que me chamou a atenção foi que isso nunca tinha acontecido na casa da minha família. Com o passar dos dias, o quarto continuava cheirando a mofo. Então, quando ia trabalhar, deixava as janelas abertas para que entrasse sol e ar fresco, mas quando voltava o quarto ainda estava gelado. Quando descansava nos fins de semana, percebia que mesmo abrindo as janelas e as cortinas, o ar e a luz do sol não entravam. O quarto nunca parecia iluminado e não esquentava, e minha cama era de metal, então por causa da umidade, começou a enferrujar. Num sábado, já no final de novembro, eu estava dormindo. Tinha deixado as janelas e as portas abertas, e como o prédio dos apartamentos ficava no mesmo terreno da casa do dono, não havia risco de roubo. De repente, fui acordado por um golpe. Senti como se alguém tivesse me dado um tapa muito forte. A parte das costas onde levei o tapa ardia muito, mas não havia ninguém no quarto. Tentei ignorar o que tinha acontecido e voltei a dormir. Sempre durmo de bruços, com um pé sobre o outro. Quando adormeci de novo, senti que alguém puxou o pé que estava por cima do outro. Acendi a luz do celular para ver o que tinha acontecido, mas de novo, juro que não havia ninguém ali. O que mais me assustava era que, aos pés da cama, estava o banheiro, e a porta ficava a um passo dos meus pés. Isso me deixava muito nervoso, já que sempre sentia que alguém me observava de lá, e depois que puxaram meu pé pela primeira vez, meu medo só aumentou. Tentei voltar a dormir. Me convencia de que nada era real, que dormindo tudo se resolveria. Me cobri, colocando o cobertor embaixo dos pés. À meia-noite algo puxou o cobertor, me descobrindo até a cintura. Acordei e pensei que eu mesmo tinha me descoberto, já que me mexo muito ao dormir. Me cobri novamente e dormi. Quase ao amanhecer, me descobriram mais uma vez os pés. Eram 5 da manhã. Assim os dias continuaram. Constantemente me descobriam. De vez em quando puxavam meus pés, até que numa noite, enquanto dormia profundamente, entre sonhos, ouvi a risada de uma criança. Ouvi como ela vinha correndo do banheiro, pulou na minha cama e começou a pular nas minhas costas. Não conseguia acordar. Estava consciente de que era uma manifestação como nunca tinha vivido antes. A criança não pesava muito e parecia ser bem pequena, com cerca de 1 metro. Quando consegui acordar, me sentei na cama e ela ainda se mexia, como se alguém tivesse acabado de pular dela. Desde então, todas as noites antes de dormir eu fechava a porta do banheiro, mas sempre em algum momento da madrugada sentia que aquela criança saía. Às vezes ela puxava meus pés, me descobria ou puxava meu cabelo, e isso acontecia cada vez com mais frequência, como se ela ficasse mais à vontade, enquanto eu ia perdendo o medo. Eu ficava irritado e gritava para me deixar dormir, para parar de me atormentar em nome de Deus. Dias depois encontrei a dona na entrada e ela disse que queria me perguntar algo. Desculpe, como tem dormido? Suponho que bem, eu respondi. Perguntei o porquê da pergunta e ela disse: é que à noite eu ouço barulhos no seu apartamento, como se alguém estivesse movendo a mesa e derrubando pratos, e sua cortina sempre se mexe. Você acha que pode ser por causa do ventilador? Não, eu respondi. Não tenho móveis, não tenho mesa nem pratos, e não ligo o ventilador porque o quarto está sempre frio. Na verdade, eu durmo bem coberto. Mas perguntei a ela: quem morava nesse apartamento antes de mim? A dona, sem querer, me confessou que a pessoa que morava lá antes se dedicava a fazer trabalhos de bruxaria, limpezas espirituais e coisas assim.
Pensei então que talvez o que havia naquele lugar era apenas muitas energias. A dona, sabendo do que estava acontecendo, disse que chamaria um padre para abençoar o apartamento. Eu disse que não achava que seria necessário, mas os dias passavam e eu já quase não dormia. Até 10 vezes me acordavam numa só noite. Comprei uma caixa de som pequena, daquelas com luzes, e comecei a dormir com a luz da caixa acesa. Assim, a criança parou de sair do banheiro. O apartamento continuava frio e úmido. Eu precisava jogar fora os travesseiros porque cheiravam mal e continuavam mofando. E assim foi até janeiro de 2017, quando o apartamento ao lado ficou vago. Conversei com a dona para perguntar se eu poderia me mudar para o outro apartamento e ela disse que sim. Nunca mais tive problemas para dormir lá. O apartamento era exatamente igual ao anterior, mas a luz entrava muito bem e não era frio. Durante o ano seguinte, muitas pessoas passaram pelo meu antigo apartamento, mas ninguém ficava mais que algumas semanas. Quando me mudei de lá, foi um alívio estar longe daquele lugar carregado de energias ruins. Sou seguidor há pouco tempo, mas devo dizer que realmente gosto muito de ouvir e ler as histórias que são contadas aqui. Finalmente, decidi compartilhar a minha. Quando era criança, aqui no meu vilarejo, eu pegava um atalho para ir até a casa dos meus avós para estudar. Eu passava por algumas terras de cultivo rodeadas por árvores enormes. No meio dessas árvores havia um caminho estreito. Esse atalho é conhecido como a horta. O que me aconteceu não foi só comigo, não foi fruto da minha imaginação. Isso também aconteceu com minha mãe. Certa manhã, ao amanhecer, pegamos aquele atalho para ir à casa dos meus avós. Estávamos conversando quando ouvimos o bater das asas de uma ave grande sobre nós e em seguida o som dos galhos se quebrando entre as árvores. Olhamos para cima tentando ver o que era. Onde estava a ave que havia feito aquele barulho? Finalmente a vimos agachada, como se estivesse com muito frio, cobrindo-se com suas asas. Era uma ave enorme, muito maior que um urubu. Eu era muito travesso e antes que pudéssemos dizer algo, peguei uma pedrinha com meu estilingue e a lancei. Era um bom momento para testar minha pontaria. Acertei em cheio e aquela coisa abriu as asas de repente. Eram asas longas e negras, e no meio delas havia um rosto. O rosto de uma mulher cadavérica que parecia morta, com os olhos secos. Aquela coisa começou a gritar de maneira horrível e a sacudir suas asas. Minha mãe começou a me xingar e corremos pelo caminho, ouvindo o som de suas asas, enquanto ela se aproximava de nós. Quase não conseguimos chegar à casa dos meus avós, onde tentaram nos acalmar. Contamos o que vimos e nos disseram que era uma bruxa que havia sido surpreendida pela luz do dia e que minha mãe e eu tivemos muita sorte de termos sobrevivido para contar o que aconteceu. Desde que me lembro, as ruas da minha cidade sempre foram lotadas de cães de rua que vagavam em busca de algo para comer. E quando digo lotadas, digo ao extremo. Reconheço que ninguém se importava com o fato de o número de animais aumentar e as ruas estarem cada vez mais cheias de sua presença. Às vezes era perigoso e incômodo. A única forma de controle era involuntária, pois não era surpresa encontrar os cadáveres dos cães atropelados na beira da estrada. Eu sentia pena, mas também não podia fazer muita coisa. Naquela época eu não tinha dinheiro, pois estava no ensino médio e me dedicava apenas aos estudos. Meus pais, infelizmente, eram do tipo que não se importavam em ver os cães magros na frente de casa, com cara de fome.
Em uma reunião de bairro, decidiram procurar um canil na capital para que viesse controlar os cães, mas alguns dias depois apareceu Josefina. A mulher era alta, com um ar de sofisticação, pele parda e olhos verdes. Ela ocupou uma das maiores casas do bairro, cujos donos viviam em outro estado. A casa tinha um grande quintal que ocupava quase metade do quarteirão. Sem que ninguém desconfiasse, Josefina se apresentou aos vizinhos. Anunciou que resolveria o problema dos cães, adaptando a casa com gaiolas e usando-a como refúgio. Alguns perguntaram se os donos da casa estavam de acordo, e Josefina nos assegurou que sim. Ela disse que eles achavam uma boa ideia fazer uma boa ação à distância. Com o passar dos meses, a maioria dos cães de rua já estava no quintal de Josefina. Ela chamou o lugar de Refúgio São Marcos. Josefina ia de casa em casa promovendo o local e pedindo doações para ajudar os cães. A fama do Canil São Marcos se espalhou por toda a cidade. Como era época de campanha, um dos candidatos foi ver os cães e doou vários sacos de ração. Ele prometeu que, se fosse eleito prefeito, não faltaria comida para os animais durante seu mandato. Infelizmente, logo se soube que esse candidato era altamente corrupto e até estava envolvido com o crime. Sua reputação ficou no chão e ele não ganhou as eleições. O refúgio para os cães foi sendo esquecido, mas Josefina continuou recolhendo cães das ruas e levando-os para casa. O barulho que os cães faziam à noite era tão alto que ninguém conseguia dormir, e as reclamações começaram a surgir. Além disso, o cheiro estava começando a se tornar insuportável. Josefina não dava atenção às reclamações e continuava como se nada estivesse acontecendo. Com todos os problemas, ela ainda levava mais e mais cães, como se nunca fossem suficientes. Eu comecei a me preocupar de verdade quando vi o que estava acontecendo. Certa tarde tive que subir no telhado de casa para consertar algumas telhas e percebi que de lá dava para ver o quintal do canil. De lá consegui ver que a maioria dos cães estavam prestes a morrer de fome. Suas costelas e a coluna estavam completamente visíveis. Também notei que havia uma área cheia de moscas e manchas que pareciam ser de sangue seco. Não era pouco sangue, disso tenho certeza. Contei aos meus pais o que estava acontecendo, mas eles simplesmente me ignoraram. O único comentário que recebi do meu pai foi que, de qualquer forma, os cães teriam esse destino. Que vida esperariam vivendo nas ruas? Acabariam atropelados, doentes ou mortos de fome? Pelo menos presos não deixam a vizinhança com má aparência, ele disse. Ninguém acreditava em mim, ou melhor, ninguém se importava com o que acontecia com os animais. Mas a partir daquele momento, eu me importei. Não consegui mais ignorar o destino dos cães e comecei a observar melhor, principalmente a Josefina. Notei que ela era uma mulher muito estranha, com um ar falso ao redor. Movia muito as mãos, a língua e os olhos. Às vezes eu a via murmurando sozinha. Lembro-me claramente do dia em que decidi falar com o candidato que havia sido eleito prefeito. Era de madrugada, entre os dias 30 e 31 de outubro. Como era sábado, eu pude ficar acordada até tarde. Os cães começaram a latir de uma forma muito agressiva. Subi no telhado e vi que os cães estavam cercando Josefina como se quisessem atacá-la. Estava prestes a gritar para os vizinhos saírem e ajudá-la, mas naquele momento, Josefina agarrou um dos cães com força e o levou até a área onde havia muito sangue. Sem hesitar, ela desferiu um golpe de machado no animal. Os outros cães estavam se defendendo. Fiquei paralisada de horror, sem conseguir me mover, gritar ou murmurar qualquer coisa. Em seguida, Josefina derramou o sangue do cão diretamente em sua boca. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, mas também não conseguia me mexer. Meu Deus! Eu nunca havia sentido um horror tão grande. Meu corpo literalmente parou de responder. Com toda a calma, Josefina esquartejou o corpo do animal, removendo a pele e colocando o sangue em um balde.
O resto do corpo foi jogado para os outros cães que, famintos, brigavam entre si por um pedaço. Josefina entrou na casa e eu não consegui ver mais nada. Essa imagem certamente vai me acompanhar pelo resto da vida, pois há lembranças que nunca se apagam. Quando desci, fui contar aos meus pais, mas como sempre foi inútil. Fui repreendida e proibida de subir no telhado de novo. Fui para a cama, me cobri e ouvi os latidos dos cães a noite toda. Não consegui dormir. O domingo parecia eterno. Na segunda-feira, conversei com uma professora que gostava muito, por ser sensível tanto com os alunos quanto com os animais. Ela me acompanhou até o prefeito, e em questão de 30 minutos, havia viaturas cercando o quarteirão e batendo na porta do Refúgio São Marcos. Eles chamaram várias vezes, mas ninguém respondeu. Então abriram a porta e começaram a revistar cada cômodo. E, claro, o quintal. Com meus próprios olhos, vi muitos dos policiais, que sempre me pareceram duros e insensíveis, se emocionarem ao ver os cães à beira da morte, de tão magros que estavam. Alguns latiam, outros balançavam o rabo, felizes ao verem os policiais. A maioria dos vizinhos estava do lado de fora, curiosos para saber o que estava acontecendo. Explicaram que se tratava de uma denúncia de maus-tratos e que estavam revistando o local. No quintal havia ossos dos outros cães que morreram nas mãos daquela mulher. A terra estava revirada e pediram que todos saíssem para que pudessem fazer uma busca mais detalhada. O maltrato aos animais era apenas a ponta do iceberg. Em um dos quartos, havia uma estátua de um demônio. Era negra, com chifres retorcidos e olhos vermelhos. Estava colocada sobre uma estrela de 5 pontas, e ao redor dela estavam as cabeças de vários cães. Havia moscas por todo o quarto e também fezes humanas. O que transformou esse caso em uma investigação formal foi a descoberta de uma perna e o torso de uma criança de aproximadamente 3 anos. Ao cavar o quintal, encontraram roupas de crianças de 2 sexos. Esse caso chocou muito a minha cidade, mas nunca ganhou grande repercussão devido à falta de cobertura da mídia. Durante a investigação, os donos da casa foram notificados de que a propriedade estava sob processo judicial. Só então eles descobriram o que estava acontecendo, pois nunca haviam emprestado a casa a nenhuma Josefina. Essa bruxa foi procurada por todos os cantos, não só pela polícia, mas também pelos vizinhos, que finalmente se importaram com o que acontecia com os pobres animais. Nunca soubemos o que aconteceu com ela ou para onde foi. Também nunca entendemos o motivo de suas ações, nem por que bebia o sangue dos cães. Ela desapareceu e nunca mais foi vista. Imagino que atualmente já deva ter morrido, ou talvez esteja nesse processo. Que Deus queira que ela pague no outro mundo por tudo o que fez aos pobres animais. Uma vez eu tive uma interação com um palhaço que ficou comigo por um bom tempo. Eu moro em uma pequena vila na Inglaterra. De um lado da nossa vila, há uma vasta floresta, com partes muito densas de árvores e outras com grandes clareiras. Eu costumava caminhar lá nos finais de semana, pois era um lugar relaxante para mim. No entanto, eu não ando mais por lá depois do que aconteceu. Era uma tarde de domingo e eu estava fazendo meu caminho habitual pela floresta, quando encontrei muitos pedaços de papel espalhados no chão, todos em uma área específica. Não havia brisa naquele dia, então os papéis não tinham sido levados pelo vento. Devia haver cerca de 100 pedaços de papel, todos com a mesma frase. Todos os papéis diziam: "Trazendo a você o riso." Não pensei muito nisso. Continuei caminhando e 5 minutos depois encontrei outra pilha com a mesma frase, "Trazendo a você o riso", escrita neles. Tirei uma foto e decidi que reportaria isso ao número de não emergência quando chegasse em casa.
quando levantei o olhar após tirar a foto, vi um brilho de cor na linha das árvores. Disse: "Olá, quem está aí?" Mas não ouvi nada. Achei que estava imaginando coisas, mas continuei caminhando com cautela. Então, de repente, um palhaço pulou de trás de uma árvore. Ele usava uma máscara de látex que cobria sua cabeça e vestia um traje brilhante de amarelo, roxo e vermelho, coberto de bolinhas. Sua boca estava exposta pela máscara e ele sorriu para mim. Perguntei: "Quem é você?" Ele deu uma risadinha e disse com uma voz cantada: "Eu sou o Honk, o palhaço. Eu sou o seu melhor amigo." Ele continuou me fazendo perguntas sobre onde eu morava, qual era meu nome e se eu trancava as portas à noite. Fiquei irritado e assustado, então disse firmemente ao palhaço que aquilo não era engraçado e que ele me deixasse em paz. Sua atitude mudou rapidamente. Ele parou de sorrir e, com uma voz estranha, começou a repetir a frase: "Não é engraçado." Ele continuava repetindo essas palavras, ficando mais irritado a cada vez. Após a quinta repetição, ele estava praticamente espumando de raiva. Então ele tirou uma faca de cozinha do bolso de trás e investiu contra mim. Eu desviei a tempo e corri o mais rápido que pude. Não senti ele me cortar, mas olhei para o meu braço enquanto corria e vi uma linha fina e longa aparecendo na minha pele, soltando sangue. Consegui fugir sem que o palhaço me seguisse e nada mais aconteceu depois disso. Corri para fora da floresta, voltei para casa e liguei imediatamente para a polícia. Quando a polícia chegou, os levei até o lugar onde o palhaço estava, mas ele havia desaparecido, assim como os papéis. A polícia investigou por alguns dias, fez algumas perguntas, mas se foi na quarta-feira. Eu não vi o palhaço desde então, mas ainda olho por cima do ombro às vezes, como se houvesse um palhaço lá me observando, segurando uma faca. Minha família possui um enorme terreno cheio de árvores e na beirada da propriedade construíram uma cabana. Comparada à casa principal, a cabana parece muito mais isolada na floresta. Este ano eu fui para lá no final de outubro para ver meus pais e irmãos. Com a casa cheia, eu me ofereci para ficar na cabana pelos dias que ficaria por lá. Esse foi o primeiro dia em que cheguei à propriedade. Não havia uma estrada acessível de carro até a cabana, então estacionei na casa principal. Tudo o que eu tinha era uma mochila leve com minhas coisas, e como eu só planejava dormir na cabana, não me incomodei em fazer uma viagem só para deixar a mochila lá. Tivemos o que eu diria que foi uma pequena festa, já que fazia tempo que todos nós não nos reuníamos. Comemos, bebemos e trocamos novidades sobre nossas vidas. Foi um ótimo momento, mas depois de algumas horas, minha energia estava esgotada. Disse a eles que ia para a cabana para dormir e me preparar para a noite. Então coloquei minha mochila e saí pela porta dos fundos. A trilha até lá era bem estreita e durava cerca de 10 minutos de caminhada. Eu nem pensei na escuridão. Não havia luzes ou qualquer coisa ao longo do caminho. Então precisei usar a lanterna do celular para ver onde estava pisando. Pouco depois de começar a caminhar, ouvi um graveto se quebrando atrás de mim. Me virei e olhei para o caminho, mas a luz do celular era horrível e mal iluminava alguma coisa. Achei que não era nada e continuei andando. Apenas alguns segundos depois ouvi de novo. Era como se assim que eu começasse a andar, algo também começasse a andar atrás de mim, como se eu estivesse sendo seguido. "Alex, eu sei que é você. Não é engraçado, mano." Eu gritei, esperando que fosse apenas meu irmão me irritando. Mas se fosse ele, já estaria rindo a essa altura. Fiquei muito nervoso, pois a tensão de não conseguir ver nada começou a me incomodar de verdade.
Continuei andando, agora mais rápido. Ouvi o som de folhas sendo pisadas várias vezes, enquanto continuava em direção à cabana, mas não me virei, sabendo que não veria nada mesmo. Talvez eu tivesse bebido demais e estava imaginando tudo. Seja o que for, eu não queria ficar na floresta por mais tempo, então apressei o passo e finalmente cheguei à cabana. Destranquei a porta e entrei, trancando-a atrás de mim. Depois de jogar minha mochila no chão, esfreguei o rosto, tentando aliviar o estresse de tudo o que havia acabado de acontecer. E então um som sutil veio do outro lado da porta. Alguém estava tentando girar a maçaneta e abrir a porta, e logo depois de perceber que estava trancada, começou a bater nela. Não eram batidas suaves, era como se a pessoa estivesse esmurrando a porta. Quase caí de susto. A pessoa ou pessoas continuou batendo na porta, e sem ter mais nada a fazer, fui até a pequena janela ao lado para ver quem era. Quando olhei, vi um homem usando um casaco escuro e botas pesadas que eu nunca tinha visto na vida. Olhei apenas por um momento antes de seus olhos se voltarem diretamente para mim. Eles estavam cheios de raiva, e ele imediatamente começou a bater na janela. Do nada, uma voz gritou vindo da floresta. O homem parou e correu na direção oposta. Cerca de 30 segundos depois, olhei pela janela e vi meu irmão Alex correndo em direção à cabana. Acontece que ele viu o homem se aproximando de mim enquanto eu caminhava até a cabana, e depois de perguntar aos meus pais se conheciam o cara, veio correndo atrás de mim. Até hoje, nunca mais vimos aquele homem, e não sabemos o que ele estava fazendo na nossa propriedade ou por que estava me perseguindo. Aquela noite ainda me dá arrepio só de pensar no que ele pensava.